Bom dia, boa tarde, oitavos anos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos agora fazer a revisão, né, do probleminha 5 da apostila. O assunto desse probleminha é sobre volume, né, e a relação que existe entre as medidas de volume e medida de capacidade, ou seja, a relação entre, né, o decímetro cúbico e o litro, né? Portanto, nós já vimos isso, né, em apostilas anteriores, né? Um decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se nós temos um volume que está em metro cúbico e nós queremos saber a capacidade em litro, é só nós multiplicarmos por 1000, porque de metro cúbico para decímetro cúbico, nós temos que multiplicar por 1000. E tendo, né, o volume em decímetro cúbico, nós temos exatamente a capacidade em litros. Então, eu elaborei esse seguinte problema. Uma caixa d'água de um hotel possui as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e 4 metros de largura. Essa caixa precisa ser lavada e foi esvaziada para limpá-la e trocar de água. Esse serviço precisa estar pronto em 2 dias para uma confraternização. A torneira que vai encher a caixa despeja 32 litros por minuto. E aí nós temos 3 perguntas referente a esse enunciado. Qual o volume de água em metros cúbicos dessa caixa d'água? Converta esse volume em litros. Quantos litros de água a torneira utilizada é capaz de colocar na caixa em 2 dias? A caixa estará cheia após 2 dias, utilizando somente a torneira? Justifique com cálculos. Então, esse problema aqui, ele está bem semelhante ao seu aí do PET. Porém, lá no PET, ele fala de uma piscina, certo? Essa piscina também tem a forma de um bloco retangular com 3 dimensões. Então, para nós acharmos o volume, seja dessa caixa d'água do hotel ou da piscina que você tem aí no PET, nós temos que multiplicar o comprimento pela largura e pela altura. Aqui, na situação, o comprimento é 8, a largura é 4 e a altura é 3. Então, o volume dela dessa caixa é de 96 metros cúbicos. Porém, ele quer saber isso em litros. Então, foi o que eu já expliquei para vocês aí anteriormente, né? A relação da medida de volume com a medida de capacidade. Se eu tenho metro cúbico e eu quero passar para litro, eu multiplico por 1000, porque de metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. E eu tendo decímetro cúbico, eu tenho litro. Então, já fazemos direto. 96 vezes 1000 quer dizer que a capacidade dessa caixa d'água é de 96 mil litros, ok? Agora, quantos litros de água a torneira utilizada é capaz de colocar na caixa em 2 dias? Muito bem, 2 dias é igual a 48 horas. E eu sei que 1 hora são 60 minutos. Então, para eu saber o que representa essas 48 horas em minutos, eu multiplico por 60. Então, 48 horas é equivalente a 2.880 minutos, certo? Agora, em 2 dias, eu tenho essa quantidade de minutos. Se a torneira despeja 32 litros por minuto, eu multiplico, então, 2.880 por 32.
Quer dizer que em 2 dias, essa torneira vai despejar 92.160 litros. Ou seja, ela não vai conseguir encher essa caixa, porque a capacidade da caixa é de 96 mil litros. E aí a pergunta C, a caixa estará cheia após 2 dias? Não. Utilizando somente a torneira, justifique com cálculos. Então, a justificativa com cálculos é a capacidade da caixa d'água menos o que a torneira coloca em 2 dias. Quer dizer que vão faltar aí 3.840 litros. Então, a resposta é não, vão faltar 3.840 litros de água para enchê-la. Então, através desse exemplo aqui, você vai conseguir fazer exatamente o seu problema 5 aí do PET, que fala de uma piscina, né? Lógico que as dimensões aí são diferentes. Aí trabalha com 5 metros de largura, 10 metros de comprimento e 1,8 metros de profundidade. Então, você vai multiplicar aí os 3 valores e aí você vai encontrar, então, o volume dela em metro cúbico. Depois é só você multiplicar por 1000 que você vai ter exatamente a capacidade em litros, ok? É exatamente a resposta A. Na letra B, né, quantos litros a torneira vai ser capaz de encher a piscina, né, em 2 dias? Então, você vai fazer um cálculo semelhante a esse, né? 2 dias são 48 horas, 48 você multiplica por 60, então em 2 dias você tem 2.880 minutos. Só que agora você não vai multiplicar por 32, você vai multiplicar aí exatamente por 30, porque a torneira da piscina aí despeja 30 litros por minuto. Então, vai ser esse valor vezes 30. Depois você vai encontrar o resultado aí, né, de 2 dias. Você compara, né, o volume da piscina com o que a torneira enche em 2 dias, faz a subtração e dê a resposta. Ok, gente? E agora, então, eu vou fazer aí em outro vídeo, tá? A explicação do problema 6, que ele é um assunto que ele fala de sistema. Então, eu vou colocar um outro exemplo para vocês, semelhante ao que vocês têm, para que vocês possam entender direitinho, ok?